Fala galera, quem tá aqui é o Menesk, que hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre a Unreal Engine 5 dentro do Fortnite. A novidade que chegou então agora, galera, é que teremos um Criativo 2.0, como a gente pode assim chamar, porque agora será possível criar infinitas coisas dentro do Fortnite, independente de temática, independente de estrutura, prédios, paisagens, monstros, etc. O que você quiser criar, agora vai estar bem fácil. Vou mostrar como você baixa isso e como deixar ali um pouquinho também, pelo menos o basiquinho, beleza? Bom galera, então a primeira coisa que você tem que fazer, né, é entrar aí na sua Epic Games, na sua Epic Store aqui, né, na Epic Launcher. E bom, de cara ele já é a primeira opção, né, aqui é o EFN, que é o Unreal Editor para o Fortnite. Então você já clica aqui em obter agora, eu no caso já tenho, né, então não vai pedir nada aqui pra mim. Mas, enfim, aquela confirmação toda aqui no canto direito e tal, né, de graça, então não tem problema nenhum. No meu caso ele já tá aqui na biblioteca, né, aqui no lado esquerdo, como vocês podem ver. E uma coisa legal também da Unreal Engine é que existem diversas coisas que você pode adicionar ali e também de forma gratuita. Vou mostrar agora. É só você clicar aqui, né, na direita já tem essa aba da Unreal Engine direto da Epic Games, né, eu não adicionei nem nada, já estava aqui. Então você clica lá, ele vai abrir ali um pouco falando sobre, né, a Unreal Engine, o que dá para fazer, novidades, etc. E aí você pode ir lá na loja, aqui em cima na abinha da loja, pra você começar a dar uma pesquisada, dar uma olhada em coisas, né? Obviamente no começo aqui vão ter muitas coisas pra pagar, né? Tem galera que faz aqui as coisas realmente, por exemplo aqui ó, casas, ambientação, modelo pra colocar aqui dentro de, enfim, paredes ou objetos que você pode colocar texturização, mas a parada aqui é você vir aqui no free, né, no gratuito, você pode clicar uma vez só mesmo e aparece então um monte de coisa né, de graça que você pode botar ali e adicionar na sua Unreal Engine no Fortnite para de repente fazer alguma coisa ali interessante que você quer. Então aqui tem diversas coisas aqui, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, ambientação. Você pode baixar, adicionar isso no carrinho e depois finalizar, é de graça. E você vai ter isso para poder usar também dentro do seu jogo, das suas coisas. Aqui, por exemplo, também tem algo ligado a Velho Oeste, tem manequins aqui, né, como se fosse bots ou, enfim, pessoa para você dar uma experimentada. Então tem muita coisa, né, são várias também páginas, né, para você dar uma olhada, tem muita coisa interessante. Então fica aí também para olhar e de repente fazer alguma coisa legal com isso. Bom, voltando aqui para Home, né, agora eu vou abrir o Unreal Editor para o Fortnite, né, basicamente é só clicar nele ali uma vez na parte de inicialização, ele vai executar aqui para mim e eu vou mostrar um pouquinho então como é que dá para você de repente fazer alguma coisa interessante. Bom, então galera, com o Unreal Engine já aberto, né, ele te dá algumas abas aqui até para você dar uma explorada, você pode dar uma pesquisada, algumas coisas até meio pré-feitas, meio prontas assim que você pode ver, né? Por exemplo, aqui tá vendo algumas ilhas ligadas, por exemplo, ao Fortnite, né? Por exemplo, a gente tem aqui ó, Torres Tortas, Bosque Gorduroso, algumas coisas antigas que a gente já conhece, mas se você quiser fazer alguma coisa sua própria também, você pode vir em qualquer lugar aqui, por exemplo, Ilha Grande, Ilha Extra Grande, Ilha Plana e tal, que vai ser basicamente um chão e você começa ali a dar uma brincada. Bom galera, eu já tenho uma ilhazinha um pouco aqui feita aqui que eu dei uma brincada aqui recentemente, então vocês podem ver, já tem uma montanhazinha que eu criei, tem algumas coisas aqui também, enfim, depois recomendo vocês também darem uma olhada como é que funciona um pouco da Unreal Engine para você usar os botões certos e tudo mais, que é um pouquinho chatinho de vez em quando. Mas tem toda aqui a questão que você pode fazer o que você quiser, basicamente, né? Tem coisas que já são às vezes pré-feitas e tem coisas que você pode simplesmente criar você mesmo. Aqui eu criei algumas coisinhas aqui também de bobeira, mas eu vou de repente mostrar um pouquinho aqui o basicão só para quem quiser também dar uma brincada, testar, fazer o que quiser também. Bom, fica ligado que de cara ele vai entrar aqui no modo de seleção lá em cima na esquerda. Se você mudar isso aqui para modo paisagem, ele vai dar já algumas opções interessantes. Por exemplo, no meu caso aqui, como eu falei, eu já tenho aqui uma montanha, né, montada. E com isso a gente pode, por exemplo, deixa eu chegar um pouco mais perto aqui. A gente pode fazer uma seleção aqui embaixo, que tem algumas opções aqui de pintura, né, no caso. Então você pode, por exemplo, pegar aqui alguma coisa e pintar, tá vendo? Então cada um aqui embaixo, por exemplo, no caso é uma coisa diferente, né? Tem areia, tem plantinha, tem algumas coisas aqui, ó, por exemplo, algo mais escuro aqui, meio erosivo, não sei. Enfim, tem várias coisas aqui, ó, pedra também que você pode ir pintando. Mas, por exemplo, se você quiser, no caso, criar uma nova paisagem, uma nova montanha ou coisa do tipo. Se você quiser criar uma montanha nova, alguma coisa assim, esse aqui vai estar vazio, né, essa parte aqui em cima. E aí você vai estar provavelmente em gerenciar e não vai ter nada. E aí você basicamente vai criar um novo,
Vou criar aqui um novo então também. Ele vai te pedir pra você botar um chão, né? Porque você vai precisar de um plano pra colocar, né? Isso aqui basicamente é a grama que eu tô usando aqui embaixo, né? Eu posso botar aqui também. Enfim, aí você faz algumas opções que você quer, que você pode pintar a grama, pintar algumas coisas aqui no meio do caminho. Então, aí no criar, ele vai fazer, você vê que ficou uma grama em cima da outra, né? Deixa eu dar um zoom aqui, só pra você entender o que eu tô falando. Criou um plano em cima do outro, né? Já tinha essa graminha aqui, mas eu criei uma nova agora, e é aqui que a gente começa a brincadeira. Deixa eu só ajustar aqui. Então, aí se você, por exemplo, quiser criar alguma coisa, tá tudo aqui em cima na parte de esculpir. Você vê que ele já veio direto pra cá, inclusive. E aí você pode aqui, cara, fazer o que você quiser nessa questão de montanha, por exemplo, de chão ou coisa do tipo, né? Por exemplo, tá em esculpir. Então ele vai aumentar o chão, que você tá brincando aqui um pouquinho. Deixa eu só dar né? Aqui, vai fazendo montanha. E aqui, por exemplo, apagar, você vai literalmente, né, apagar e vai tornar de volta plano o que tinha. Agora eu vou ter que fazer de novo. Suavizar, você vai dar ficar um pouco mais, né, tranquilo, vamos dizer assim, não tá uma coisa tão alta. Nivelar também, deixar alguma coisa mais, né, no mesmo plano ali, um pouco mais tranquilo. Rampa e por aí vai, você vai fazendo algumas coisas diferentes aqui. Erosão, né, pra baixo, então você tá criando um buraco aqui, por exemplo. Enfim, e aí tem várias outras coisas aqui no meio do caminho. E aí o que eu mostrei agora há pouco é na questão da tinta. Deixa eu só esculpir alguma coisa aqui, só brincar um pouquinho. E aí, em tinta, você pode vir aqui selecionar, né, o tamanho do pincel, a coisa toda. No meu caso aqui tá pequenininho, né? Se eu quiser aumentar a escova, fica ali no tamanho da escova. Mas eu vou botar um pouco pequeno, só pra pintar de boa aqui, de leve. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma areia, coisa do tipo. Aí você vai pintando. Aqui também um diferentezinho aqui no meio do caminho. Então você vai podendo escolher, esculpir e fazer as coisas que você quiser. No meu caso, eu ainda não peguei nada que tenha aqui pra eu, de fato, adicionar, né? Como eu mostrei ali um pouquinho no começo, você tem ali opções de bonecos, prédios, essas coisas eu ainda não botei aqui pra dentro da biblioteca pra poder adicionar. Mas, possivelmente, quando você vier aqui e ter a biblioteca em mãos, você vai poder jogar aqui pra dentro algumas opções que você tenha pra adicionar aqui também. No meu caso, eu não tenho nada, mas se eu vir, por exemplo, aqui em cima, um pouco na esquerda ainda, você pode adicionar formas básicas, como, por exemplo, um cubo. Então, esse cubo aqui, ele vai se tornar assim funcional. E nesse caso aqui, eu ainda estou na parte aqui de criação de chão, né? Então, por exemplo, se eu voltar aqui, tirar do modo paisagem e botar modo seleção, né? Tudo que eu clicar, ele vai ficar selecionado e você vai poder mexer com isso. Então, por exemplo, o cubo que eu acabei de criar, eu posso simplesmente botar ele onde eu quiser, né? Posso botar aqui, por exemplo, sei lá. Enfim, ainda tá um pouco alto, mas de qualquer forma fica aí que você pode brincar com algumas coisas já pré-definidas, né? Que você vem aqui, por exemplo, nessa abinha e você tem aqui como cubo, esfera, cilindro, cone, plano, enfim. Pode botar alguns efeitos visuais também, nevoeiro, outras coisas, luz também, muito interessante, você bota uma luz direcional, olha só como é que fica, uma coisa bem forte. E óbvio que você pode mexer aqui na direita, embaixo, onde tá, no meu caso, eu mesmo, embaixo aqui na direita você pode mexer algumas configurações, como a potência da luz, a cor, algumas coisas desse jeito e desse modo. E aí também vem a dúvida, né, de como que faz pra você, por exemplo, usar ali no Fortnite, ou como você faz pra ter isso dentro do jogo já, porque isso aqui é a parte, né, de criação. Então você basicamente vem aqui em cima e iniciar sessão, dentro mesmo onde você vai estar. Aí você, bom, no meu caso tá tudo selecionado porque é tudo que tá construído aqui dentro, então eu vou sim salvar e adicionar pra poder dar o ok, ele vai carregar, vai abrir o game, né, vamos esperar aqui abrir o game, aí eu volto aqui pra mostrar. Então, galera, assim que você clica ali naquela ferramenta de iniciar a sessão, ele vai te jogar para dentro já do Fortnite e já vai abrir, inclusive, diretamente onde você tá fazendo ali as edições, só que como se fosse um mapa de verdade, né? No meu caso, o Fortnite estava fechado, então ele vai abrir direto, mas se você tiver já com ele aberto também, você pode simplesmente ir na aba ali da criação da UEFN, com isso já entra ali direto também onde você estiver. E aqui então tá, galera, dentro do jogo do Fortnite, veja bem, eu estou aqui e com a ilhazinha que eu exatamente criei, tá até o cubo flutuante que eu deixei, e aqui no meio do caminho você pode sim, ele vai funcionar. Então se você vier aqui, por exemplo, né, andar e tal, fazer alguma coisa, ele vai funcionar de boa. Opa, apertei o botão errado. Então tudo que você estiver fazendo, você inicia a sessão, você vem pra cá e já tá funcionando. E aí se você mudar, né, um pouco do que você está fazendo, olha aqui, você, por exemplo,
Deixa eu ver. Eu vou pintar aqui alguma coisa no chão de novo. Então volto para paisagem, vou em tinta, seleciono alguma coisa e vou aqui, ó, por exemplo, pintando o chão, fazendo alguma coisa. Aí tem duas opções, ou você espera ele carregar automaticamente dentro do jogo, ou você já bota aqui em Push Changes, em cima aqui, para forçar a troca. Então, por exemplo, eu vou aqui adicionar, vai me jogar para lá e tá vendo que aqui em cima, ali apareceu, né, lá em cima no canto, modificação, modo de edição enviando. Então ele já tá trocando e assim que ele aparecer ele vai atualizar no meio do caminho, né. Obviamente que isso aqui eu criei, tá bem zoado, tá bem estranho. Mas a parada é essa, que você pode realmente ao vivo, em tempo real, trocar aí as coisas dentro do que você está criando, né? Ele demora um pouquinho, às vezes está carregando, aquela coisa toda, mas a gente vai esperar trocar. Então, agora ele está carregando, ele dá uma atualizadinha, né? E aí vocês vão ver que vai ter a mexida aí no chão que eu botei aqui. Exatamente, já está aqui inclusive, né? Então tudo que você mexer demora uns minutinhos, dependendo da complexidade, dependendo do tamanho, né? Tudo que ele usar de memória no computador, se tiver muita coisa dentro também, ele dependendo vai demorar um pouquinho mais para carregar. Mas tá aqui o chão que eu mexi agora, né? Que eu acabei de pintar aqui embaixo, ele foi jogado para cá, atualizando assim em tempo real, né? Então isso é bem legal também. Tudo que você fizer aqui, obviamente vai dar pra, como eu falei, para você fazer, dá para você correr, andar e tudo mais, né? Porque funciona o Fortnite dentro da Unreal Engine. Então tudo que você fizer dentro da Unreal Engine você vai poder usar o seu personagem do Fortnite ou coisa do tipo para você brincar aqui e dar uma andada, fazer o que tem que fazer, construir, enfim. Então fica aí essas diquinhas aí da Unreal Engine. Bom, galera, esse vídeo foi um pouco básico aí para ensinar um pouquinho sobre a Unreal Engine dentro do Fortnite, como é que você faz, né, o login, como é que você funciona, como é que você baixa, o que você tem que fazer e tudo mais. Então espero que você tenha gostado. E se você gostou aí, se inscreve no canal, deixa o like também, deixa o comentário se você quer ver alguma criação de repente aqui, né, eu planejei fazer algumas criações dentro do Unreal Engine, junto agora do Fortnite, esse Criativo 2.0. Então a gente vai tentando ver o que acontece por aí, beleza? Mais um abraço, obrigado por quem ficou até o final também, tamo junto, até a próxima.